Graça e paz. Tempo de restauração. Como celebraremos a restauração? Buscando a Deus sobre todas as coisas. Em Neemias capítulo 4, versos 1 e 2, nós temos ali a narrativa de alguém que se levantou em oposição a uma reforma social que o próprio Neemias recebeu como missão. Quando se fala em reforma social, nós vemos quantas pessoas que imediatamente se levantam em oposição, ficam furiosas diante de alguns objetivos, de algumas metas traçadas para este determinado fim. A palavra de Deus então nos mostra que quando Sanbalate soube que os muros de Jerusalém estavam sendo reconstruídos, ele ficou furioso. Sanbalate não poderia admitir que um povo fraco, um povo que aos seus olhos era um povo incapaz, tratado como um povo improdutivo, pudesse realizar uma obra tão extraordinária. A reconstrução do Muro de Jerusalém representava a capacidade de um povo se reerguer dos escombros, das cinzas. Sanbalate, portanto, representa aqueles que ridicularizam a igreja, o trabalho, o esforço do povo de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina como devemos reagir àqueles que se opõem a nós. Em primeiro lugar, não desistindo jamais da missão que nos foi confiada. Permaneçamos firmes nesta missão, neste propósito de nos colocar como aqueles que têm um papel fundamental na reestruturação e na restauração da nossa condição social. O nosso país, as nossas famílias, as nossas crianças, o nosso povo precisa de cidadãos, de cidadãs que estejam empenhados, compromissados com esta missão. Num segundo lugar, abençoando esses que se opõem, orando por esses que se levantam contra nós. Nosso país tem sofrido terríveis ataques dos mais diversos grupos que se levantam, mas devemos abençoar a nossa nação, orar pelo povo, orar pelas famílias, orar pelos trabalhadores, orar pelo governo instituído, orar pelas lideranças que estão ocupando estas funções tão importantes. Nós devemos entender que é na nossa fragilidade, na nossa pequenez, que glorificamos a Deus. É nas nossas limitações que deixamos muito claro o quanto Deus é capaz de trabalhar em nós. E assim, podemos ser um povo produtivo, um povo digno, um povo capaz de se reerguer da condição em que nos encontramos, para que vivamos dias onde este objetivo de sermos uma bênção para a sociedade possa se cumprir em nossas vidas. O objetivo de Neemias era reconstruir o muro. Isso significa que devemos interceder junto a Deus para que haja a restauração do nosso governo civil. Pois é este governo que deve proporcionar ao povo a segurança e a proteção que ele tanto necessita. Precisamos e temos a obrigação, o dever de interceder junto a Deus para que a liderança religiosa possa trabalhar em prol do despertamento espiritual da sociedade, para que esta possa compreender os princípios basilares da fé cristã e retornar com urgência ao que a revelação bíblica manifesta pelo nosso próprio Deus tem a nos ensinar como povo, para que sejamos abençoados, para que sejamos uma nação digna, vitoriosa em todos os sentidos. Que o cenário desastroso não impeça de agirmos com tenacidade a missão que nos foi confiada e que a nossa atuação junto a esta sociedade degenerada e ímpia seja tão somente para glorificar a Deus e santificar esta cultura que tanto precisa do sangue de Jesus, lhe cobrindo de todas as suas culpas e lhe trazendo a alegria da restauração. Celebremos esta restauração a partir de agora, pela missão que nos foi confiada, pelo próprio Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a quem seja a honra, a glória e o louvor.